Fala, terapeuta Lightworker, Robson Azevedo aqui, diretamente do meu escritório na Ilha Mágica de Florianópolis. E aqui tem riscados de giz da minha filha Haná. E no vídeo de hoje eu quero falar com você, terapeuta, sobre as 5 piores terapias para se trabalhar. Exatamente. As 5 piores terapias para se trabalhar. Lembrando que esse vídeo ele tem o intuito de ser 100% educativo e informacional e trazer mais consciência para você, terapeuta, que deseja crescer no digital, quer ter mais resultado. Lembrando que o objetivo aqui do meu trabalho com a Zen Marketing dentro do YouTube é ajudar terapeutas no marketing e na expansão mundial das terapias holísticas e integrativas. Então, isso é o que está dentro das minhas missões, visões, valores e tudo mais. Então, assim, não é para desencorajar você, se você for terapeuta de alguma dessas áreas, simplesmente você vai precisar ter mais consciência, mais cuidado, porque tudo que eu trago aqui eu não tiro da minha bunda, certo? Eu falo com muitos terapeutas, eu conheço muitos terapeutas em todas essas 5 terapias aqui que eu vou falar para você. Então, o intuito aqui é te trazer consciência para que você consiga ter mais resultados no médio e no longo prazo, ok? Aqui embaixo tá o link do meu Instagram, que você pode acompanhar os conteúdos onde eu passo marketing para terapeutas lá, raiz, coisas que muito provavelmente você não vai encontrar em cursinhos baratos, que não falam muitas vezes com a realidade de muitos terapeutas. Aqui embaixo você também vai ter acesso ao link dos meus acompanhamentos, onde você vai entender a minha metodologia hoje, que eu passo para os terapeutas terem mais liberdade, viver do digital e terem resultados, ok? Então você pode clicar no link aqui, se aplicar como um mentorado e minha equipe vai entrar em contato com você. E também vai ter o link aqui do meu treinamento, onde eu ensino você a atrair seguidores todos os dias para o seu perfil de terapias. Então, se você tiver interesse em algum dos links, está aqui embaixo, aproveita para seguir, tá? Ou se seguir é no Instagram, né? Mas se inscrever no YouTube e curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, porque isso me ajuda a alcançar cada vez mais terapeutas. Beleza? Então, vamos lá pro top 5, tá? Eu vou começar de baixo para top 1. Então, essa quinta aqui, ela tá dentro, mas ela não é a a pior. Digamos assim, beleza? Terapia número 5, manoterapia. Por que humanoterapia, Robson? E aqui eu insiro também não só a humanoterapia, mas também a terapia de reprocessamento generativo, a TRG. E por que eu coloquei ela como quinta dessa lista? Simples. Porque tanto a humanoterapia como a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, você precisa atender a pessoa com 8, 10, 12 sessões. O que muitas vezes é inviável, tanto para alguém que está começando num processo terapêutico e já vai pagar ali as 12, 10 sessões, então para a pessoa que vai ser atendida já é um processo denso, já dá medo. Para o terapeuta também é cansativo energeticamente, principalmente se esse terapeuta ele cobra barato. E vai aparecer aqui um card, bem aqui, ó, um card onde eu já falei sobre o terapeuta cobrar barato. Então, se você hoje recém se formou em terapia de reprocessamento generativo, a TRG, ou a recém se formou em humanoterapeuta, você precisa saber cobrar, porque são trabalhos que exigem muita energia do terapeuta, beleza? Não que as outras não precisem da energia do terapeuta, mas essas precisam da energia do terapeuta durante muito tempo, porque o mínimo dentro da metodologia, né, de quem criou a TRG, a humanoterapia, você precisa de no mínimo 10, 12 sessões. E às vezes, tanto para o terapeuta é inviável, porque ele vai estar cobrando um valor muito abaixo, porque ele não vai estar sabendo se posicionar, e é isso que eu resolvo, inclusive, com o meu método, ou vai ser pesado para o cliente. Então, o cliente ele vai aparecer 1, 2, 2 vezes no mês, e aí ele some um mês, aí volta para querer fazer a outra parte. Aí o terapeuta ele passa muitas vezes 3 meses atendendo uma pessoa que pagou
R$ 400. E aí não é viável. Então, quinto é humanoterapia, onde eu insiro também a TRG, se você conhecer outras terapias que precisam desse tanto de sessões para começar a ajudar essa pessoa, coloca aqui embaixo, tá? E lembrando, eu não sou contra os atendimentos prolongados, tá? Eu não sou contra os atendimentos que duram mais tempo, mas tanto para o terapeuta que está começando no digital, começando a se divulgar, quanto para o cliente, a coisa mais sensata a se fazer, a mais correta, é o terapeuta primeiro começar vendendo acompanhamentos a partir de 4 sessões. Porque desses 4 sessões, você consegue fazer um processo profundo com a pessoa, dentro de 30 dias, um encontro por semana, que é isso que eu ensino dentro do método, e o cliente também se sente mais confortável, do tipo, tá, não é tanto tempo assim, vamos fazer esse processo, são 30 dias, é coisa rápida, se eu gostar, eu posso ir para uma terapia, posso ir para um formato de atendimento mais extenso, 2 meses, 60 dias de atendimento, vou pagar mais. Então, o terapeuta se sente mais confortável em cobrar, o atendimento fica mais leve e para o cliente não parece que ele está 6 meses lá na terapia e o terapeuta se sente também valorizado em não precisar atender esse tanto de necessitar desse tanto de energia para atender uma pessoa, tá? Isso eu tô falando de um atendimento só. Então, quinto, humanoterapia. Quarto, constelação familiar. Constelação familiar. Por que constelação familiar, Robson? Aí eu vou entrar numa questão mais energética da coisa, tá? Porque a constelação familiar, ela está sendo hoje muito difundida, mas existe muito constelador familiar fraco. E o constelador familiar fraco, ele vai mais bagunçar a questão energética familiar ancestral daquela pessoa do que a ajudar. Não sei se vocês já ouviram, né, falar e dizer de constelações que não foram tão interessantes assim, porque o constelador ele não estava preparado. E a constelação familiar, ela mexe muito em campos energéticos daquela família. E mesmo para o terapeuta que já está mais habituado, ele acaba pegando fragmentos daquela energia e levando para o dia a dia dele ou dela. Então, quanto mais você tiver dentro dessa questão da vida da pessoa e mexer em questões energéticas da vida daquela pessoa, mais trabalho interno individual você, terapeuta, precisa ter e fazer. Então não pense que você vai atender uma pessoa com constelação, vai ser tudo lindo, maravilhoso e você não vai precisar de um trabalho interno para não trazer essa energia para você. Você vai, porque a constelação familiar, ela abre o campo familiar. Quem é constelador familiar sabe do que eu estou falando. Tá? Então, só recapitulando, não é para desencorajar você a trabalhar com essas terapias. É só porque quanto mais você subir na escala energética das terapias, e cada terapia tem um peso energético, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, mais habilidade, mais experiência você precisa ter como terapeuta para não pegar fragmentos daquele o qual você está fazendo a terapia. Isso é muito difícil, porque às vezes você não consegue divulgar, você não consegue muitas vezes ter o emocional equilibrado, não porque você não quer, não porque as suas crenças, às vezes sim, mas a grande maioria das vezes é a mistura disso com atendimentos que você está fazendo sem os devidos cuidados energéticos para você mesmo. Entendeu? Então, quanto mais complexa energeticamente for a terapia, mais trabalho emocional e mais consciente do peso dessa energia você, terapeuta, precisa ter. Senão, você vai parar no meio do caminho. Ou não vai ter os resultados que você sabe que pode ter ou poderia ter. Então, quarto, constelação familiar. A constelação familiar ela já é um pouco mais leve em relação a atendimentos, é bem mais flexível, né? Então, você pode fazer um atendimento, pode fazer 2, pode fazer 4, mas sempre lembrando que você precisa ter a consciência do peso energético dessas terapias, ok? Show de bola? Então,
Quinto, monoterapia. Quarto, constelação familiar. Terceiro, a partir de agora começa a ficar legal. Terceiro, massoterapia barra massagem. Nossa senhora. Esse aqui já começa a ficar bem complicada a coisa. Por quê? Porque, gente, assim, a massagem, ela é algo físico, certo? Você vai lá e precisa dos seus dedinhos para tocar na pessoa. E aqui, eu vou falar da questão energética também, mas de forma bem prática. Você, massoterapeuta, que trabalha sozinho, tá? Digamos que você atende de 1 a 2 pessoas por dia. Aí na próxima semana, como você é mentorado do Robson, você começou a atrair, ao invés de 2, 5 pessoas por dia. 5 pessoas por dia, eu não sou massoterapeuta, mas aí os massoterapeutas vão colocar aqui embaixo, se faz sentido, tá? 5 pessoas por dia, eu acho que por mais experiente que você seja, os seus dedinhos já começam a doer, certo? Pode ter pessoas ali que vão pedir uma massoterapia mais forte e tudo mais, a outra você vai conseguir dar uma condensada. Eu não sei se existem técnicas para fortalecimento dos dedos, mas digamos que você comece a atender um número acima, 8, 9 pessoas no seu serviço de massoterapia, tá? Muito provavelmente você já vai chegar no final do dia ou com a mão quase caindo, ou com uma tendinite, ou com XPTO. Já vi vários terapeutas que, inclusive uma terapeuta que mora aqui em Florianópolis, massoterapeuta, ela começou a ter feridas na mão de somatização, porque ela estava fazendo muita massagem e ela, na verdade, não queria fazer aquele tanto de massagem. Porque cansa, é algo físico. Beleza? E você, massoterapeuta, você precisa saber cobrar muito bem pelo seu trabalho. Então a massoterapia tem que ser um serviço caro, senão não vale a pena para você. Você tem que atender poucas pessoas e receber relativamente bem. Senão, você vai estar lá no quinto atendimento triste porque cobrou R$ 120. Tô falando dos que cobram mais do que 80, do que 100, do que R$ 70. Beleza? Então, das duas, uma. Ou você vai cansar no seu quinto, quarto cliente e você vai baixar a energia, porque você toca na pessoa, você também absorve a energia daquela pessoa, ou você não vai entregar o quarto atendimento com tanta qualidade quanto o primeiro atendimento. Por isso que os terapeutas precisam aprender a cobrar, porque você precisa considerar a parte física e a parte energética. Senão vai dar ruim. Senão você pode até atender, mas vai ser muito mediano, muito medíocre, você não vai aumentar o seu preço, você não vai valorizar o seu trabalho, nada disso. Então, massagem precisa ter um planejamento. Ainda mais que eu não estou contando aqui, massoterapeutas e massagistas, que vocês precisam de um espaço físico, que vocês vão ter que alugar maca ou fazer na sua casa, e óleos e cremes e tudo isso. E muitas vezes a grande maioria de vocês, massoterapeutas, massagistas, cobram um valor irrisório perto daquilo que vocês investiram em cursos, em locações de espaços, ou dedicar um espaço da sua casa para trazer pessoas da rua até ali, né? Maca, equipamentos, cadeiras, óleos e tudo mais. Você que é massoterapeuta sabe do que eu tô falando, por isso que você precisa aprender a cobrar. Se você não sabe cobrar, já falei que o link para participar dos meus acompanhamentos, para você melhorar os resultados, ser valorizados e tudo mais, está aqui embaixo, tá? Então, terceiro é massagem. Segunda pior terapia para se trabalhar, apometria, tá? E a apometria, o que acontece? Por que a apometria é tão difícil de se trabalhar? Porque daí ela trata da questão espiritual mesmo. E a apometria, para quem é terapeuta apométrico, sabe que é uma terapia extremamente delicada e que não dá para não é para qualquer terapeuta. Literalmente a apometria não é
para qualquer terapeuta. Por quê? Porque a apometria, você abre muito mais portais energéticos para aquela pessoa. E se você não considerar a questão espiritual, se você ficar restrito à parte técnica da apometria, você vai se dar mal. Mesmo, fisicamente, tá? Por quê? Porque a apometria, para quem conhece a ferramenta, você vai abrir o portal completo daquela pessoa para fazer a limpeza. Você vai fazer a limpeza. Só que para você fazer a limpeza, eu indico que o seu campo esteja bem limpo. E que você esteja com o emocional ok, e que você não tenha nada pendente, né? Internamente para se trabalhar com essa terapia. E que você já tenha uma experiência como terapeuta. Se não, os amiguinhos negativos lá de baixo do campo da outra pessoa vão, prestem atenção no que eu tô falando, eles vão visitar você. Eles vão visitar a sua energia vital, eles vão visitar os seus projetos, eles vão visitar a sua casa e eles vão bagunçar o que der para bagunçar. Então eu já conheci muitos terapeutas apométricos que fizeram 1, 2 atendimentos e saíram fora da casinha. Por quê? Porque não tinham capacidade energética para trabalhar com apometria. E se você não tem capacidade energética e mesmo assim vai ir lá tentar limpar as questões do coleguinha, saiba que os amiguinhos negativos vão visitar você. Então a apometria é a porta de entrada para a energia negativa de terapeutas que não têm experiência e vão trabalhar com apometria. Simples assim. E eu não aconselho. Você pode... massagem você não abre portal nenhum, não tem nenhum... não abre nenhum portal. Né? A constelação, você abre um pouquinho. A humanoterapia, abre um pouquinho. Mas agora a apometria é direto na fonte. Só que se você não está preparado para ir direto da fonte da outra pessoa, você vai se dar muito mal. Ok? Então... seja terapeuta de apometria se você já tiver experiência, já conhecer muito bem as questões do outro lado. Se não, já comentei aqui, né? Top 1. Top 1. Terapia... a pior terapia para se trabalhar. O Tantra. Tantra. Beleza? Robson, por que o Tantra? Bom, eu vou explicar aqui para fins didáticos, né? Mas... o que acontece? Por que o Tantra ele é tão perigoso de se trabalhar? Pelo seguinte. Primeiro, envolve toque. Na grande maioria das vezes. Robson, mas tem Tantra que você pode fazer por áudio. Tá, mas eu vou ficar restrito ao Tantra tradicional. Aquele que a pessoa, o terapeuta, toca ou faz todas as aberturas de portais sem tocar em você, mas dentro de um ambiente controlado. Tá? Primeiro ponto. Você não sabe o que tem na energia sexual daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A energia sexual ela é muito delicada para se trabalhar. Então, quando você vê aí aquelas pessoas que conhecem os portais de abertura de chakra para liberação da Kundalini e toda aquela coisa, tem que tomar cuidado, tanto o cliente quanto o terapeuta, porque às vezes é só um copia e cola. E de fato, muitas vezes a pessoa ali não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. E você abrir o portal sexual de uma pessoa é algo extremamente delicado. E dependendo da intenção, e dependendo do momento, você vai trazer energias negativas para você e para o seu cliente, sim. Tá? Então, além do Tantra ter as questões de abertura de portais e em cima da outra pessoa abrindo portal energético sexual, que são portais mais fáceis, carnais de você abrir,
você também trabalha com a massagem e trabalha com espaço físico e também tem outros gastos. Então, assim, a maioria dos terapeutas de Tantra que eu trabalhei, eles tinham conhecimento, mas eu sentia que tinha algumas coisas pendentes ali e que talvez não fosse frutificar tanto o trabalho, né? Teve uma terapeuta que eu trabalhei, em Tantra, que ela precisava tomar muito cuidado com a energia dos clientes que ela ia atender, porque a intenção do cliente era uma e a intenção dela era outra. Vocês já entenderam aonde que eu quis chegar, né? E isso não é raro de se acontecer, tá? Principalmente se você é uma terapeuta tântrica mulher. Então, o Tantra, ele é algo extremamente delicado, que precisa ser extremamente exclusivo, e você precisa selecionar muito bem com quem você vai querer trabalhar e atender. Beleza? Eu, Robson, indico que, se você é uma mulher e trabalha com a terapia tântrica, trabalhe exclusivamente com mulher. Se você é homem e trabalha com terapia tântrica, trabalhe exclusivamente com homem. Ponto final. Beleza? Porque é uma energia perigosa, tendenciosa, e se você, porventura, trazer o público errado, você vai ter problemas desagradáveis e dissabores. Tá? Então o Tantra ele tem toda essa energia aí, né, que precisa ter uma maturidade para se trabalhar, ok? Então, recapitulando: 5, humanoterapia. 4, constelação familiar. 3, massagem barra massoterapia. 2, apometria. E 1, Tantra. Coloca aqui embaixo a tua opinião sobre esse assunto. Se inscreve no canal se você gosta dessa sequência de vídeos. E me segue lá no Instagram, que os links estão aqui embaixo. Beleza, terapeuta? Muito obrigado e até o próximo vídeo.